Robert Cletus Driscoll, mais conhecido como Bob Driscoll, foi um grande ator mirim norte-americano. Ele nasceu em 3 de março de 1937 em Iowa. Aos 5 anos de idade foi descoberto por um olheiro que o viu em uma barbearia quando ele acompanhava seu pai. Bob estreou em um pequeno papel no filme O Anjo Perdido, de 1943, uma produção da MGM estrelada pela atriz mirim Margaret O'Brien. Sem contrato fixo, sua carreira foi melhorando ao longo do tempo, atuando em diversos filmes e estúdios diferentes, principalmente da Disney. Driscoll participou de filmes como Eram 5 Irmãos, Um Sonho de Domingo, Uma Vida é Só, Esse Encanto Irresistível, Amor Tempestuoso e 3 Tolos Sabidos. Em 1943, Bob, que estreara nas telas aos 5 anos de idade, já havia atuado em 10 filmes, quando recebeu a maior chance de sua carreira. O menino, então, com 9 anos de idade, foi contratado por Walt Disney para estrelar A Canção do Sul, de 1946, que misturava atores reais com desenhos animados. Driscoll interpretava o menino John, que fica encantado com as histórias do bonachão tio Remus, que foi interpretado pelo ator James Baskett. O filme fez um enorme sucesso na época e ganhou um Oscar pela canção Zip Adin Dodin. Embora hoje o filme seja polêmico, o filme é considerado racista e foi banido pela Disney de novos lançamentos. A Canção do Sul fez um enorme sucesso na época. Bob Driscoll e Luana Parton, as crianças protagonistas do filme, foram então contratadas pelo estúdio no contrato de 7 anos, tornando-se os primeiros astros mirins contratados da Disney. A dupla passou a ser chamada o time querido dos estúdios. As crianças trabalhariam juntas novamente em Cante com Disney, de 1948, e Meu Querido Carneirinho, também de 1948. Emprestado a RKO, estúdio que tinha parceria com a Disney, onde foi filmado Você Já Foi à Bahia em 1944. Driscoll atuou E Você Conhece Suzy, de 1949. De volta ao seu estúdio, filmou o clássico A Ilha do Tesouro, que foi outro grande sucesso do ator. Em 1950, o menino recebeu o Oscar Juvenil, um primeiro especial, uma miniatura do Oscar dado a atores mirins que se destacaram. Walt Disney então renovou seu contrato. Mas a puberdade se aproximava e o menino, que não era mais tão gracioso como antes, sem saber o que fazer com o ator, Disney o emprestou para um pequeno estúdio, Horizon, onde Driscoll firmou o modesto e inexpressivo When I Grown Up, de 1950. Também emprestado agora para o estúdio Columbia, atuou em O Amor, Sempre o Amor, de 1952. Trabalhando novamente com Marcia Hunt. Nesta época, Driscoll também começou a atuar com frequência na televisão. Em 1953, Disney resolveu aproveitar o menino, escalando ele para Peter Pan. Driscoll não só dublou a animação, mas também serviu de modelo para as filmagens. O Walt Disney naquela época utilizava a técnica de rotoscopia, que consistia em filmar atores em ações reais e depois usar o material filmado como base para os animadores, que copiavam por cima da película os movimentos quadro a quadro. Peter Pan só não teve os movimentos de Driscoll, mas também recebeu os traços do ator. A menina Catherine Belmont, que havia sido modelo para a animação Alice no País das Maravilhas, e deu movimento e voz para a personagem Wendy David do filme. Após o término do filme, Bob Driscoll, que já estava com 16 anos de idade, ele se afastou do estúdio, porque
Por que ele pensava que a Disney não tinha mais interesse no ator e por que ele era um adolescente com o rosto coberto por espinhas. Sua mãe então se viu obrigada a retirá-lo da Hollywood Professional School, uma escola destinada exclusivamente a autores miris contratados pelos estúdios. Driscoll então foi para uma escola pública normal, onde passou a sofrer bullying de seus colegas devido à sua carreira cinematográfica. Mas a maioria das vezes ele também gazeava a aula, pois ele não aguentava o bullying que sofria. Foi onde sua vida começou a decair. Sem convites para o cinema, deprimido e com dinheiro, o jovem começou a usar drogas, ficando viciado em heroína. Durante a década de 1950, ele trabalhou esporadicamente. Trabalhou esporadicamente na Disney e na televisão. E na televisão ele fez mais apenas 2 filmes. A Túnica Escarlate, de 1955, e A Fúria dos Jovens, de 1958, que também esse foi o último filme da atriz Frances Farmer. Em 1956, o ator fugiu para o México para se casar com sua namorada de longa data, Marilyn Jean Rush, com quem teve 3 filhos. O casamento durou até 1960, quando o casal se separou. Em 1961, Bob foi preso por posse de drogas e permaneceu alguns meses na prisão. Posto em liberdade condicional em 1962, tentou retomar sua carreira, usando o nome de Robert Driscoll para se desligar da imagem infantil do passado, mas foi ignorado pela indústria cinematográfica. Em seu julgamento para a liberdade condicional, chorando, declarou: "Descobri que as lembranças não são muito úteis. Fui levado numa bandeja de prata e depois jogado tudo na lata de lixo." Sem trabalhos em Los Angeles, mudou-se para Nova York para tentar os palcos, mas ninguém queria contratá-lo devido à sua má reputação. O poeta e artista Wallace Berman, de quem Bob era muito amigo desde 1953, o apresentou a Andy Warhol. Bob começou a frequentar a Factory, lendário estúdio que o artista mantinha em Nova York. Bob Driscoll trabalhou eventualmente como artista plástico, fazendo colagens em papelão que foram exibidas no Museu de Arte de Santa Mônica. Em 1965, ele fez um de seus últimos filmes, atuando em Dirt, de 1965, curta-metragem experiencial de Piero Eliezer, um dos artistas do grupo de Warhol. Mesmo assim, muito afastado de sua carreira, ele ainda era convidado em fazer alguns filmes da Disney, como por exemplo, ele foi a segunda voz do gato de Cheshire e Alice no País das Maravilhas, e que ainda continua a ser a voz de Peter Pan, claro, seu personagem mais icônico. Depois de sua breve passagem pelos estúdios de Andy Warhol, Bob Driscoll voltou ao vício, se afundando cada vez nas drogas e desaparecendo não só na vida pública, mas de todos os seus ciclos sociais. Em 31 de março de 1968, 2 crianças brincando encontraram seu corpo em um prédio abandonado em East Village. Driscoll havia falecido de overdose poucas semanas depois do seu aniversário de 31 anos de idade. Como ninguém reconheceu ou reclamou o corpo, Driscoll foi enterrado em uma cova para indigentes, com a identificação Joey Doe, que significa João Ninguém. Em 1969, sua mãe pediu ajuda aos estúdios Disney para tentar localizar o paradeiro do filho. Através do reconhecimento de impressões digitais, finalmente seu corpo foi identificado e transferido para um túmulo da família. Sua morte só não veio ao público em 1971, quando o filme A Canção do Sul foi relançado.